Olá, tudo bom? Hoje estamos de volta para mais um No Cafezinho. Uma semana tão complicada. Turbulenta. Muito turbulenta. Né? A gente era para ter gravado esse cafezinho ontem, mas diante de tantos acontecimentos, a gente deixou para gravar hoje, o que piorou em muito a nossa vida. Porque, na verdade, a gente ia falar sobre 3 assuntos aqui, a gente relacionou, Renata, pelo menos uns 15 a 20. Para a gente falar em 10 minutos. 30 minutos ainda de Eu café. vou conseguir falar tudo, né? Então vamos ser um pouco mais rápido. Vou começar por Marcelo hoje, Renato, você me permite. Jaboatão dos Guararapes. Já que ele é o único que está É diferente do verdinho em da gente. destaque. Ah, tá certo. Mas você continua sendo nosso alento de beleza. O que acontece em Quantos Jaboatão? elogios. Somos pessoas afáveis. O que acontece em Jaboatão é uma coisa que já estava mais ou menos prevista, né? Assim, pelo menos já tinha noticiado há uns 10 dias, depois que houve aquela, na minha concepção, fritura de Evandro, e que ele foi já anunciado para a vice-presidência de Quem Suape. enfrentou Evandro? É engraçado, acho que veio uma fritura de vários lados, mas acho que... Mas foi uma fritura? Eu acho que a galera jogou ele sim pra ver qual é que ia ser. Aí depois veio com a conversa de dizer que ele era o candidato preferencial. Eu tenho essa opinião. Posso estar enganado. Na verdade, eu acho assim que os gestores geralmente procuram alguém que sejam bem. Você pode da soltar sua a voz, cozinha, Renata. né? Pode ser mais tranquila, que eu sei que você não fala desse jeito. Então, voltando, sabe que me interrompi. Sim, claro. Eu acho que os gestores tendem sempre a pegar alguém que seja muito próximo, que era o caso da Conceição Nascimento, que hoje foi anunciada como a vice da chapa, mas em tese ela foi preparada para ser a cabeça de chapa, né? O PSDB de Jaboatão insistiu até as últimas que deveria ser ele, né? Mas Na verdade, acabou. o próprio prefeito, né? Ele Tinha nunca essa afeição por ela e tal. Ela é uma pessoa que está comandando muita coisa, a pasta dela é muito grande de Jaboatão, ela comanda várias áreas coordenadas e está sempre na rua e está sempre trabalhando. Então, ele tentou preparar ela para isso. Mas ela enfrentava resistência em alguns partidos, como, por exemplo, o DEM. Mas essa resistência enfrentada pelo DEM também era enfrentada por Heraldo Selva, que, aliás, a chapa foi anunciada hoje. Heraldo Selva na cabeça e Conceição como Nascimento candidato na presidente. vice. Que Elias tentou lá atrás fazer isso, né? Mas condicionava ao cabo. Ele condicionava ao cabo, a retirada de Lula Cabral do cabo, Mas aí né? ele- Que aí é uma enfim, coisa impossível de se acontecer. é verdade. Né? Mas ele tentou também, até a semana passada, eu acho, até porque as coisas não acontecendo tão rápido, mas ele estava tentando botar Evandro. Ele esperou que Evandro também desse o sim. Tanto é que ele disse que anunciava antes do São João, contando com o nome de Evandro. Mas jogaram Não deu Evandro, certo. aí que eu entro. O nome de Evandro estava lá. Ele podia ter anunciado o tempo todo. Era o nome que se trabalhava de uma forma, diga-se de passagem, um pouco mais forte. Aí tem a resistência do próprio PSDB lá, que preferia Conceição. E isso internamente era sabido por todos, inclusive pelo próprio Evandro. Tá? E aí, de repente, joga o nome de Evandro pro governo do estado, para a vice-presidência de Suape, bota no colo de... Evandro também não teve essa. Evandro também não estava. Acho que faltou entusiasmo dele não também. queria. Prefeito Evandro não Mas queria. faltou Evandro entusiasmo não também queria. por esse stick puxa, dizer vai, não vai, vai, Evandro não não vai. queria mesmo. Também. Evandro não queria. Enfim, mas eu acho que com a jogada hoje de Elias, ele conseguiu o quê? Trazer o Palácio para dentro da campanha lá, né? De alguma forma, o governador não estava presente no ato hoje, porque está em Petrolina, que por sinal é outro imbróglio do PSB lá, Sim. vai lançar a candidatura de Miguel Coelho contra a vontade de Lucas Ramos e Gonzaga Patriota. Né? O partido vai já disseram que essa eleição. tem E no Palácio disseram anteontem, disseram assim, não, eles não vão por uma questão de agenda, porque eles já tinham outra agenda resolvida. Para mudar, eu esqueci da minha sinetinha para a gente mudar de assunto, mas para finalizar, pronto, achou uma fórmula, mas tudo bem. Alternativas. Derrota é do Palácio e vitória de Elias. A gente só vai saber. Não, estou dizendo no geral. No geral, eu acho que que pode ser uma vitória quem vai do Palácio, capitalizar? pode ser uma vitória se eles saírem vencedores, o Palácio vai ter. E Elias, que de cedeu a quebra, cabeça de chapa. o governo da segunda maior cidade do estado. E não estavam contando nem com isso mais nessa altura do campeonato, provavelmente, né? E outra coisa, enfraquece muito a candidatura, talvez, de Anderson Ferreira, né? Porque estava contando, ele diz hoje, nos jornais, que contava com o apoio do PSB. E aí acabou comendo mosca. Vamos mudar de assunto. Operação Turbulência. A morte do Paulo César, PC Morato. Isso. Foi mal conduzida. Eu acho. Eu
Eu acho que a SDS ela acabou de uma certa forma perdendo o protagonismo da situação, da investigação, e começou a apagar incêndio o tempo todo. Ela deixou de ser ativa para começar a se defender, fez diversos meia-culpas, disse que fez uma coisa e depois corrigiu dizendo que foi de outra forma. Eu acho que ela perdeu um pouco a mão. Uma coletiva toda atrapalhada, atabalhoada. A coletiva de ontem, que não existiu uma coletiva, foi chamada... Não, e a outra que eu falo, a de segunda-feira. As duas, né? Segunda-feira. A de segunda-feira, eles chamaram a primeira coletiva após equipe em nome, né? uma denúncia do Simpol, né? Do sindicato Justo. dos policiais, e questionando a questão da perícia não ter sido feita de forma suficiente. A pior coisa do mundo é você ter que se explicar, né? Você quando entra para se explicar, E quando você começa a se é muito explicar, ruim. e sua explicação demanda outras explicações porque foram insuficientes. Porque você não conseguiu responder os pontos centrais da E a questão. partir do momento que o secretário falou que houve falha Secretário de não. comunicação, o secretário Adjunto. executivo. É o Adjunto, secretário executivo, porque o secretário mesmo está de férias em Petrolina. Outro ainda ponto- teve esse problema. Complicado, né? E aí, a partir do momento que ele fala que houve falha na comunicação interna, por isso essa questão da perícia teria surgido como se tivesse errado, mas na Isso não é uma verdade meia-culpa? estava, segundo ele. Então, mas a partir do momento que ele fala, isso enfraquece de uma forma, Sim. de certa forma, a posição da SDS, né? Agora você vê, ó, independentemente do que vai ser dito, e vai ser, ainda vão vir outros 5 laudos que estão faltando ser, acho que daqui para a semana que vem já deve estar saindo. O resultado que der, se disser, não, ele cometeu o suicídio, ele tomou aquele remédio e tudo mais, na voz popular, todo mundo vai dizer que ele foi assassinado. Sim. Pela forma que foi conduzida. Da forma que foi conduzida, pela forma que aconteceu, pela forma que foi conduzida a investigação, eu acho que Deu margem para deu margem para ficarem muitas especulando. interpretações, justamente isso. E essa posição de se defender o tempo todo, né? Porque aí, tipo, qualquer explicação que vier que não seja de uma forma incisiva e bem embasada, ela vai dar margem a muitas outras interpretações. Eu acho que é uma situação complicada. Nacional. Vê só, hoje sai a pesquisa, né? Mais uma com o Temer lá embaixo, né? Temer com 13% de aprovação. Mas não é muito diferente das outras, né? Não, mas eu, sinceramente, eu vou ser Ele bem com honesto, 13. eu esperava que Temer tivesse mais. Vamos fazer uma comparação. Ele com 13, Dilma com 10, Sim. né? De ótimo e bom. Sim. Dilma, o povo odiando ela. Ela com 6 milhões na rua e pedindo para ela sair. 9, se não me engano, de ruim e péssimo. Deixa eu ver se eu tenho o número. Você quer reprovação? Não foi 69, né? 69. Ela de reprovação, ruim, péssimo, e ele 39, né? Sim. Então, de alguma forma, a reprovação dela ainda está muito mais elevada que a dele. Mas no Nordeste, a situação dele não é boa. A maior desaprovação Ou dele seja, mas aí é que tá. Nada mudou muito e já deveria ter mudado. Até porque, assim, aquele primeiro mês muito atribulado com demissões, investigações, trouxe algo negativo, bastante. Só que aí as coisas foram se acalmando e ele não surfou nessa calmaria para poder dar uma alavancada. Bom, mas essa é a primeira pesquisa depois que ela foi afastada, né? Não, Do Ibope. Não, teve do Ibope, mas teve algumas outras Não, que a última pesquisa mapearam. foi em março. A última pesquisa anunciada foi em março. Agora, Teve até o Datafolha também. Essa do O Datafolha essa deu do Ibope 12, deu 11, 12, salvo engano, né? Foi muito parecida. Agora tem uma questão aí que ele deu um passo agora, que é a história do Bolsa Família. Mais do que a Dilma, né? Porque, na verdade, ela inclusive deu entrevista no dia que ele fez o anúncio, que ela teve aqui no Recife. Ela aproveitou esse argumento de que ele não teria, porque o ministro chegou a confirmar que não ia ter aumento, que era os 9% que ela deixou prometido, né? E aí o ministro confirmou que não ia ter aumento. Ela aqui no Recife fez um discurso, inclusive, cobrando, dizendo que era uma mesquinharia isso. Então ela ganhou esse argumento para ela, mas essa semana ele deu um aumento ainda maior do que o que ela previu. Aí a gente né? volta para aquele recuo. Por que um falou que era muito, que não era assim, e de repente deu algo mais? Por que ele não ficou calado e deu só? Ou se não ficou calado e fez o que tem que fazer? Por que ele criticou e fez? Aí eu Como é que vejo bota? o seguinte, na Mais uma política- vez eu pergunto, a questão do déficit, da meta fiscal de 160 milhões. Aumentou. E Eu dando continuo esse achando reajuste. que houve uma inflada enorme, assim. Eu acho que
tinha um grande déficit, eu acho. Ele Só ganhou que espaço, ele ele teve ganhou espaço nessa história aí. muito espaço para manobra. Agora, o que acontece agora com esse aumento é que a própria presidente afastada, Dilma Rousseff, na entrevista que deu no mesmo dia, ela chamou de responsabilidade fiscal esse aumento. A posição dela foi essa. Mas ela chamou de responsabilidade fiscal, mas ela tinha criticado ela cobrando o aumento, dizendo que não era... Enfim, os dois lados vão viver de bravata. Um vai jogar pro lado, a culpa pro outro, ninguém vai fazer a minha culpa, e eles são corresponsáveis pela situação. Mas o que eu quero dizer é que esse discurso, o discurso dela em relação a ele ficou mais difícil depois que ele deu esse aumento, porque o argumento... Talvez na próxima pesquisa ele Tanto melhore. que ela mesma falou que o aumento era pequeno diante do que precisava, né? Mas ao mesmo tempo ela falou que era irresponsabilidade fiscal, então assim... Posso? Ora, na verdade eu tô triste hoje, que eu queria ter trazido o troféu cara de pau e esqueci, rapaz. Não, primeiro eu tenho que agradecer. Não, primeiro eu tenho que agradecer a homenagem que meus companheiros prestaram a mim semana passada, né? Eu só acho que faltou uma contextualização melhor no fato, mas o que importa é que eu tenho que agradecer. Você tá muito tenso, rapaz. Tô não. Relaxa. Eu só tô cansado, dormindo pouco, mas não. Isso é tenso, normal, não tô, não. isso é bom, Agora, você é jovem. fora do contexto hoje. Se eu soubesse, eu teria vindo menos maduro um pouco. Mas olha, tem troféu cara de pau essa semana? Eu acho que tem, eu tenho um muito forte. Na verdade, a gente lembrou de um fato hoje, que é o seguinte, que em dezembro do ano passado, o candidato a prefeito de Jaboatão, agora o pré-candidato a prefeito de Jaboatão, Heraldo Selva, ele deixou a prefeitura e era em cima de uma tese de que o PSB ficaria livre, até alegando nos bastidores, eles alegavam o seguinte, que Elias Gomes não estava com uma aprovação muito boa e que eles preferiam ficar independentes para de repente disputar a prefeitura. Surgiu até uma dúvida, que eu até questionei também. Heraldo é vice ou ex-vice? Porque no final das contas ele meio que se afastou. Depois que ele percebeu que o negócio poderia caminhar, aí ele voltou a se aproximar, começou a participar de novo de... Fizeram as pazes. Fizeram as pazes, começou a participar de várias inaugurações, maratonas, que ele não ia. Ele começou aí nas últimas semanas, conversas e tudo mais. E aí ele se afasta e agora volta como se nada tivesse acontecido. Mas isso é uma brincadeira. Mas isso é uma brincadeira que a gente faz, mas na verdade, Heraldo, é danado. Você saiu lá atrás, rompeu com Elias e agora é candidato de Elias. Por isso que você merece esse troféu de hoje. Tá bom? E com ele a gente encerra mais uma edição aqui do No Cafezinho. Espero que tenham gostado e que venham na próxima semana. Que seja mais tranquila para a gente poder gravar com mais calma. Que seja mais tranquila, mais agitada. Quando é agitado, não, mas um pouquinho mais, porque foi agitado demais. Então, obrigado Renata, obrigado Marcelo, até a próxima.